Intensivo do Shiatsu Scalpiano, aula 1. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, você chegou num dia perfeito, porque hoje é a primeira aula do nosso intensivo do Shiatsu Scalpiano. Se você já segue o nosso canal, você já me conhece, sabe quem eu sou, mas para você que não me conhece, é uma obrigação minha e uma forma de agradecimento pela sua presença aqui, me apresentar. Como eu disse, o meu nome é Paulo Candé, eu sou acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, de tal maneira que eu já vivo no meu propósito de vida há mais de 30 anos. E foi com toda essa experiência dentro da medicina natural e oriental que há mais ou menos 20 anos atrás eu comecei a desenvolver uma técnica que eu passei a denominá-la de Shiatsu Scalpiano. Bem, o Shiatsu em si é uma técnica terapêutica de origem japonesa. Como eu sou oriundo da escola japonesa de acupuntura e foi dentro dela que eu também me formei como Shiatsu terapeuta, a partir de um momento da minha vida como profissional nessa área, foi que eu comecei a desenvolver essa técnica tão importante que hoje você também vai começar a conhecê-la e já começar a colocar em prática. E uma coisa muito importante que você precisa entender é que o shiatsu de uma maneira geral, e não apenas o shiatsu scalpiano, mas as únicas ferramentas que nós fazemos uso são nossos dedos, mãos, cotovelo, ou seja, nós não fazemos uso de instrumentos, de ferramentas externas. Nós somos as nossas ferramentas. E é claro que eu sou suspeito para falar sobre shiatsu scalpiano, porque, afinal de contas, funciona. Especificamente no shiatsu scalpiano, nós também fazemos uso de nossas ferramentas naturais, especificamente os nossos dedos, que vão ser as nossas ferramentas que nós vamos fazer uso durante todo o percurso da nossa terapia. O primeiro ponto que você precisa entender é que se as ferramentas que você usa do shiatsu scalpiano são as suas ferramentas naturais, mãos, cotovelos, dedos, de igual maneira nós também vamos fazer uso de uma energia em específico que o seu corpo já produz, que, portanto, você pode utilizá-la quando você quiser, aonde essa energia vai servir como um meio ergogênico para potencializar o efeito da nossa terapia. Mas e como é que a gente faz para ter acesso à energia taquiônica? Simples. Presta atenção que você vai saber agora como é que você vai começar a fazer uso dessa energia tão fantástica que você tem dentro de você e nem sabia. Olha só, você vai fazer o seguinte. Só isso. Você vai esfregar uma mão na outra de tal forma que você comece a sentir elas esquentarem. Quanto mais rápido você esfregar uma na outra, mais calor você vai produzir. E é a partir daí que você sabe que começa a ter à sua disposição, literalmente nas suas mãos, a energia taquiônica. A energia taquiônica é algo tão fantástico que você pode simplesmente, por exemplo, pegar aqui uma canequinha como essa, com água, esfregou as mãos, envolve suas mãos na caneca, pronto. Essa água que você vai ingerir está rica em energia taquiônica. Então, por exemplo, você tem um filho, uma criança, está doentinha, está com a garganta doendo, faz isso. E sabe uma coisa que em algum momento da sua infância você já deve ter visto a sua mãe fazer? É, por exemplo, você era criança, estava com dor de cabeça, aí a sua mãe pegava, peraí, ela esfregava as mãos, aí colocava as mãos na sua testa e daqui a pouco você sentia aliviar. Até mesmo em filme você já deve ter visto isso. Então é algo natural, é algo que inconscientemente todo mundo sabe que tem disponível. Só que
as pessoas não têm o hábito de usar. Então veja só, toda vez que você for fazer o uso do shiatsu scalpiano, se você junta a técnica, o uso da energia taquiônica, é por isso que ainda há pouco eu disse que você vai obter uma potencialização dos efeitos da terapia. Agora, o próximo ponto que a gente precisa entender é o seguinte: existem basicamente 3 tipos de intervenção dentro do shiatsu scalpiano que você pode aplicar em cada uma das técnicas. Anota aí. Primeiro, pressão fixa e circular. Na nossa primeira aula do intensivo, você vai aprender como é que você começa a usar a pressão fixa. A segunda forma, deslizamento. Nessa aula a gente não vai aprender. Você vai aprender sobre deslizamento na segunda aula do nosso intensivo. Então não perde, porque vai ser muito, muito, muito importante. E a terceira é o palme. O exemplo do palme é o que eu falei ainda há pouco. Você ativa a energia taquiônica e colocar sobre a testa da criança quando está com dor de cabeça, por exemplo, ou quando está com febre. Então, justamente o palme é quando você impõe as suas mãos num determinado local, numa determinada área do seu corpo, com fins terapêuticos. Isso é muito usado nas diversas técnicas aplicadas à saúde ocular, que dentro do shiatsu scalpiano a gente também aprende. Então, por exemplo, para glaucoma, o palme sobre os olhos, mas aí é outra história. Seria necessário a gente fazer uma aula de pelo menos 1 hora só para explicar esse tipo de coisa. Mas vamos adiante. Ora, você sabendo que existem essas 3 formas de intervenção, pressão fixa e circular, deslizamento e palme, então agora você já entende algo muito importante, que para cada tipo de intervenção, para cada problema específico, você vai agir com um tipo de intervenção diferente. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre uma aplicação terapêutica dentro do shiatsu scalpiano, onde a gente vai usar, como eu disse, a pressão fixa. Para isso, eu convido você a me acompanhar agora na tela para entender o que é que a gente vai fazer. Observe que aí você está vendo a lateral do seu rosto. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui comigo e eu vou te mostrar exatamente como é que você faz para localizar esse ponto. Observe o seguinte, que aí, como a imagem está mostrando, a gente tem o arco zigomático. Perceba que logo abaixo dele você tem esse músculo aí da sua face, que é um músculo que trabalha muito na mastigação, por exemplo. Esse músculo é chamado masseter. Por que é tão importante essa técnica que vocês vão aprender agora? Por baixo do masseter passa um nervo chamado nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele relaciona-se ao sentido da visão, ao sentido da audição e, portanto, relaciona-se ao ouvido interno e, por conseguinte, equilíbrio. Dito isso, o que você tem que saber agora é o seguinte, que a nossa manobra que a gente vai aprender aqui hoje, ela vai agir não apenas no nervo trigêmeo, mas também vai ativar especificamente em alguns pontos de acupuntura. Mas que pontos são esses? Especificamente, o triplo aquecedor 21, intestino delgado 19 e vesícula biliar 2. Vejam que coisa incrível. Apenas a manobra que a gente vai aprender aqui hoje é capaz de trabalhar com todos esses pontos de uma única vez. Mas, em vez de falar sobre todos esses pontos, eu vou falar apenas de um deles, que é o mais importante que a gente tem que ter a consciência dele, que é justamente o triplo aquecedor 21. Então, olha só, a gente vai ler agora para vocês, com base aqui na Bíblia da Acupuntura, Acupuntura Tradicional, a Arte de Inserir, de Isao Yamamura. O que é que ele fala sobre as indicações para esse ponto? Preste atenção. Triplo aquecedor 21. Surdez, zumbido, otite média, odontalgia, ou seja,
também é excelente para dor de dente. Isso é o tipo de coisa que apenas isso valeria uma aula inteira. Mas, enfim, seguindo. Dor ou artrite temporomandibular e cefaleia. Dor e artrite temporomandibular. Pronto, é nesse ponto que a gente queria chegar. Anos atrás eu conheci um grande homem, um padre, e ele sofria com ATM, a artrite temporomandibular. E o caso dele era tão grave que o café da manhã dele, vamos assim dizer, resumia-se apenas a um suco ou um copo d'água. Por quê? Porque a ATM dele era tão severa que ele não conseguia abrir a boca para colocar a colher e comer. Então ele só ingeria líquidos, porque isso ele conseguia. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje foi uma das coisas que eu fiz que o recuperou completamente. E eu me lembro que depois de algum tempo, ele recebeu a visita de um irmão dele, e o irmão dele perguntou o seguinte para ele. Toda vez que eu me lembro dessa história, eu rio. Aí ele perguntou assim, mas e a dor? A ATM, quanto é que tá? Como é que tá? Como é que tá a dor? Aí ele respondeu o seguinte, olhou para um lado, olhou para o outro, aí disse, que dor? Sabe, é essa maravilha de você trabalhar com medicina natural. É essa maravilha de você conhecer sobre medicina oriental. Mas, bem, você entendeu o cerne da questão. Então, o ponto agora é a gente localizar o arco zigomático. Localizou, a gente já pode começar a entrar na técnica. O que é que você vai fazer? Aqui do lado, aqui na lateral, conforme foi mostrado na figura, conforme foi mostrado na imagem, você vai com os polegares achar uma depressão. Você tem o osso da face e você vai descer um pouquinho e você acha uma depressão. O arco zigomático. Você achou essa depressão, você vai começar a fazer a pressão fixa. E como é que você vai fazer isso? Pressiona e conta. 1, 2, 3. Solta. Mas quando eu digo soltar, não é para fazer isso. Você solta, alivia a pressão, sem perder contato. Aí mais uma vez, pressiona. 1, 2, 3. Solta. Aliviou. Aí mais uma vez, pressiona. 1, 2, 3. E faz isso, como eu mostrei, por 3 vezes. Após isso, você vai passar para o deslizamento. Para fazer o deslizamento, você precisa de creme. Creme para pele que você tem em casa, é bem fácil. Você passa o creme na ponta dos polegares e vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer para baixo. Natural. Quando você fizer isso, você vai sentir o masseter, aquele músculo da mastigação que eu mostrei. E faz isso várias vezes. Você começando a fazer pressão lá no arco zigomático, que vai ativar aqueles 3 pontos, na hora que você começar a fazer o deslizamento no masseter, naturalmente você vai começar a sentir o relaxamento da musculatura. Muitas vezes, as dores de cabeça, as cefaleias que uma pessoa sente, podem muito facilmente estarem relacionadas à rigidez do masseter, que aí dá início a ATM. Percebe como é simples? Então, o que é que a gente vai fazer? Aí você pergunta assim, mas peraí, professor Paulo, quer dizer que a aula foi só isso? Só para mostrar isso? Olha, primeira coisa, lembra que a gente está no intensivo. Segunda coisa, não é só isso. Junto com essa aula aqui, só pelo fato de você ter assistido, eu vou te dar de presente, é presente, você não vai pagar nada. A terceira aula do curso de Shiatsu Scalpiano, que está hospedada lá na Hotmart, eu vou te dar de presente. Nessa terceira aula, a gente fala profundamente sobre isso aqui que eu estou transmitindo para vocês. E o que é que você faz para receber essa aula que vai complementar essa primeira aula nossa aqui? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, aqui embaixo na descrição desse vídeo,
Você vai lá na nossa comunidade do Telegram, cujo link está aqui embaixo na descrição, e vai lá na comunidade me informar o seu e-mail. Informa o e-mail dizendo o seguinte: Professor Paulo, eu quero a minha aula bônus. De tal forma que você vai receber no seu e-mail essa aula que eu estou lhe dando de presente, que vai complementar essa primeira aula do nosso intensivo. Entendeu? Basta fazer isso. Mas lembra, se você quiser ir adiante, dar mais um passo na direção da reconquista da sua saúde e quiser agendar com a gente uma consulta, entre em contato comigo através do meu e-mail ou WhatsApp, que você também vai encontrá-los aqui embaixo na descrição. Ou caso você queira contribuir com o nosso trabalho, você poderá fazê-lo através do nosso Pix, cujo QR Code está aqui, ó. E claro, eu te espero para a nossa terceira aula, que vai acontecer nessa próxima quarta-feira. Depois de amanhã, na quarta-feira. Não perde essa aula, porque eu também vou te dar mais um presente. Hoje você está recebendo o bônus dessa aula gratuita que você vai receber no seu e-mail. Na quarta-feira você vai receber um outro bônus. É só assistir. Só isso. E não se esquece, pratica o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar para você se tornar junto comigo mais um buscador e disseminador do conhecimento. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, um excelente, maravilhoso e muito abençoado dia, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.